26, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse, e chamara o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Como disse um famoso pensador, viver não é nada fácil. Viver é uma grande aventura. A vida é uma caixinha de surpresa. Na mesma vida que dá o direito e a oportunidade do ser humano sonhar, do ser humano ter expectativas, é a mesma vida que não pede licença, que não bate na porta, que não manda recado, simplesmente ela vem e assassina os sonhos e leva embora as expectativas. A vida é como uma roda gigante. Um dia o ser humano está em cima, outro dia ele está embaixo. E Bartimeu, ele sentiu esse gostinho ainda muito cedo, ainda na sua adolescência, ainda na sua juventude, ainda moço, ele experimentou as circunstâncias injustas que às vezes a vida prega para o ser humano. O historiador Flávio José nos conta que Bartimeu não era o seu nome, era parte do nome de sua mãe, e Timeu era o seu pai. Timeu foi o famoso general israelense que, depois de ter conquistado várias batalhas em prol de Israel, logo chegou a sua idade, a sua velhice, e ele teve que aposentar-se. Depois que ele se aposentou, tornou-se um grande comerciante dentro de Israel, até que o Império Romano, que dominava o mundo na época, veio com a sua opressão e tirava boa parte dos recursos monetários conquistados por Timeu. Império este que, quando se levantava sobre alguém, trazia tristeza e desgraça. Então Timeu se revolta contra o império e tenta lutar, tenta destruir o Império Romano, até que o império vem sobre a sua vida e desgraça e acaba com a vida dele. Timeu é morto, crucificado e jogado em uma vala como qualquer. Então eles descobrem que Timeu tinha um filho, e logo eles raciocinam que um dia o filho de Timeu seguiria os seus passos e também tentaria lutar contra o Império Romano. Então ele chega à seguinte conclusão: nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que dar uma lição desse jovem para que ele não siga os passos de seu pai. Então diz Flávio José que a visão de Bartimeu é danificada. Agora ele passa de um jovem que tinha uma vida confortável
conclusão. Enquanto meu coração bater, enquanto eu respirar, valerá a pena continuar. Jesus Cristo me trouxe aqui nesta noite, tão somente para falar para você, meu irmão, tão somente para falar para você, minha irmã, que não importa o que as circunstâncias da vida levaram, não importa o que as circunstâncias da vida arrancaram de você, Deus nesta noite te diz: tem bom ânimo e prossiga. É necessário continuar. Bartimeu, ele ouve que Jesus Cristo estava passando pela cidade, e Bartimeu entende que aquela era a única e a última oportunidade de sua vida. Jesus Cristo estava cercado por uma grande multidão que o apertava e o oprimia. Todos queriam chegar perto de Jesus, o grande pregador da época, o grande profeta da época. Muitos que estavam longe clamavam para terem a oportunidade de se aproximar de Jesus Cristo. Mas em meio a todos os clamores que se ouvia em Jericó, um chamou a atenção de Jesus Cristo. Alguém gritava e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dele. Em primeiro lugar, Bartimeu, ele reconhece a linhagem real de Jesus Cristo. Bartimeu, ele reconhece que Jesus Cristo é o Messias. Bartimeu, ele reconhece que Jesus Cristo era aquele a quem os profetas ansiavam a sua vida e passaram muito tempo falando e pregando sobre ele. Muitos achavam que ele era um dos profetas, chegaram até chamá-lo de João Batista, mas Bartimeu entendeu que Jesus Cristo era o Messias. Bartimeu, ele entendeu que Jesus Cristo era o único que poderia solucionar os problemas dele. Enquanto você não reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode solucionar os seus problemas, que pode te trazer a cura, que pode te dar liberdade, a sua vida não mudará. Mas quando você reconhecer que Ele é soberano, quando você reconhecer que Ele está no controle, quando você reconhecer que Ele no tempo dele, no dia dele, na hora dele, Ele entrará com providência na sua vida para fazer o milagre. E Bartimeu, ele conclui o seu clamor dizendo: tem misericórdia dele. A palavra misericórdia é uma palavra dupla. Misericórdia, miser é miserável e córdia é coração. Ele reconhece o seu estado de criatura, ele reconhece o seu estado de alguém indefeso, ele reconhece o seu estado de alguém
mas era necessário aquele cego, aquele deficiente, falar o que ele queria. Ele disse: mestre, eu quero voltar a ver. E Jesus Cristo disse: a tua fé te salvou. Em outras traduções, a tua fé te curou. A palavra salvou no grego é sozo, que significa cura física e cura espiritual. Bartimeu, ele foi em busca da cura física. Bartimeu, ele foi em busca da sua cura física. E Jesus Cristo, além de dar a cura física, ele olha para o passado de Bartimeu, vê as humilhações, vê as marcas que a vida deixou em sua alma. Ele vê o rancor, a revolta, o ódio contra todos que fizeram mal ao seu pai, à sua família. E Jesus Cristo entende que era necessário trazer uma cura interior para Bartimeu. Era necessário trazer uma cura espiritual para Bartimeu também. Então, em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: Bartimeu, hoje eu não apenas te trago cura física, hoje eu tiro todas as feridas que as circunstâncias da vida deixaram em sua alma. Meu irmão, eu não sei o que foi que as circunstâncias da vida fizeram com você. Eu não sei o que você tem pedido a Jesus Cristo. Eu não sei o que é que o teu coração tem desejado. Eu não sei o que é que se passa aí dentro. Mas nesta noite, Jesus Cristo, ele diz para você: eu não apenas vou te dar aquilo que você está pedindo, eu vou muito mais além. Jesus Cristo não é Deus que faz as coisas por metades. Jesus Cristo não é alguém que deixa para terminar a obra depois. Quando ele começa, ele termina. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Jesus Cristo começou hoje. Jesus Cristo começou hoje. O milagre vai ser hoje. A libertação vai ser hoje. A resposta vai ser hoje. Só quem está entendendo joga as mãos para cima e adora. Aleluia. Existe alguém ainda em nosso meio que ainda não é evangélico? Hoje estamos aqui para fazer o convite mais importante que alguém pode fazer para você, que é aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aceita Jesus Cristo nesta noite. Aonde está a primeira alma? Aonde está a primeira pessoa? Jesus Cristo te chama hoje. Não deixe para fazer amanhã uma coisa que você pode fazer hoje. Jesus Cristo te chama hoje. Se não tem, que Deus te dê outra oportunidade. Eu agradeço a Deus por esta riquíssima oportunidade. Amém. Graças a Deus, vou mais ou menos o trabalho das mulheres. E o convite foi feito. Se tem alguém que nesta noite, depois de ouvir a mensagem através da música, do testemunho dado pelas irmãs, quer entregar a sua vida a Jesus, venha e nós vamos orar por você. E Deus vai dar o guarda da sua vida. Tem alguém nesta noite, aí na galeria, aqui embaixo, que ainda não é evangélico, que quer entregar a sua vida para Deus? Eu não vou dizer que você não é crente, né? Porque você está aqui, você acredita em Deus. Então, o que você precisa fazer é a sua decisão pública, porque está escrito que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Se não tem, que Deus abençoe. Vamos ficar em pé e nós vamos fazer uma rápida oração por todos.
Se você está doente, coloca a mão onde está a doença. Se for uma doença interna, você coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração e o coração senta a vida, e onde tiver a doença, eu creio que Deus vai fazer o milagre, em nome de Jesus. Amém? Já vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Primeiro, nós vamos orar para Jesus fazer o milagre, curar, resolver a sua causa. Como disse o pregador, que Deus já começou a fazer o milagre na sua vida. E em seguida nós agradeceremos a Deus.